E aí galera, bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico com programação em Python. Eu sou o Lucas, mas o João e o André a gente está dando essas aulas para vocês, né? E o conteúdo abordado na aula de hoje vai ser o método da secante. Então vamos começar? Então o método da secante funciona da seguinte maneira. A gente vai ter que descobrir um x que seja próximo de uma raiz de uma função f que vai depender de x, para que a função aplicada nessa raiz seja igual a zero. Então a gente vai querer descobrir esse x que seja suficientemente próximo da nossa raiz. A gente tem que lembrar que o método da secante é muito parecido com o método de Newton-Raphson, porém no lugar da derivada da função a gente vai utilizar uma diferença. Então, quando no método de Newton-Raphson, quando você quer usar o método de Newton-Raphson, mas você não tem a derivada da função, um jeito de contornar esse problema é usar o método da secante. Ela tem algumas diferenças, mas vai ser suficiente. A gente vai ter também uma das grandes diferenças é que esse método ele vai usar dois pontos iniciais para começar o método. Esses dois pontos iniciais vão gerar uma reta secante entre eles, que vai percorrer a nossa função e vai passar pelo eixo x. Quando ela passar pelo eixo x, o valor de x que coincide com a reta secante vai ser o próximo valor de x. Então, quando a gente tem esses dois pontos iniciais, x0 e x1, a gente vai ter a reta secante. O lugar que coincidir do eixo do x e da reta secante se encontrarem vai ser o x2, e assim sucessivamente. Além disso, a gente tem um pequeno problema de quando a nossa função aplicada em xk for próxima, tiver um valor próximo da função aplicada em xk mais 1. Então, quando a gente tiver dois pontos da nossa função que resultam em valores muito parecidos, isso vai afastar muito o nosso x da nossa possível raiz. Contudo, se nada disso acontecer, ele é um método que funciona mais rapidamente. E aí eu trouxe para vocês como a gente vai calcular então o x que vai convergir para uma dessas raízes. Vocês podem notar que ela é bem parecida com Newton-Raphson, só que agora a gente vai usar os pontos xk e xk-1. Aí embaixo eu coloquei para vocês o que cada termo dessa equação vale. Xk mais 1 então é o valor que vai convergir para a nossa raiz, que dependendo do comportamento da nossa função, dependendo dos arredores dela, do nosso chute inicial, ele pode convergir ou divergir. A gente vai ter os chutes iniciais para zerar a função, que vão depender tanto do problema que a gente está tratando para querer usar o método da secante, quanto do gráfico que a gente pode olhar. Além disso, a gente vai ter a nossa função, que é f de x, que é a função que a gente quer encontrar a raiz. Assim como no Newton-Raphson, a gente vai ter que parar a nossa rotina em algum determinado momento. Tanto porque a gente alcançou o resultado que a gente esperava, ou porque o método divergiu. Alguns dos critérios de paradas que a gente pode usar, então, serão quando a função aplicada em xk mais 1 for igual à função aplicada na nossa raiz. Então, vai dar o valor igual a zero. Então, o nosso xk mais 1 é igual à nossa raiz. A gente também pode fazer de uma segunda maneira, que é pegar a função, aplicar em xk mais 1 e ver o valor. Se esse valor for menor que uma precisão pré-estabelecida, então esse delta aí é a função que a gente já pré-estabeleceu antes de começar a rodar a nossa rotina. Se ele for menor, a gente vai parar o nosso programa e soltar a nossa resposta, né? Além desses dois métodos, a gente também pode usar o erro relativo. O erro relativo, eu coloquei a fórmula embaixo, é o valor de x atual que a gente tem
menos o valor anterior de x dividido pelo valor de x atual. Isso multiplicado por 100, e aí a gente vai ter que o nosso erro relativo é um dado percentual. Então, quanto mais próximo xk, quanto mais perto da convergência ele está, menor vai ser o nosso erro relativo. E aí a gente pode pedir no nosso programa para parar quando o nosso erro relativo for menor que um epsilon, que também será uma precisão pré-estabelecida. Lembrando, então, que assim como no método de Newton-Raphson, a gente pode igualar esses valores de delta e de epsilon com a mesma precisão. Lembrando também que a gente também pode usar outros critérios para que o nosso programa tenha um fim. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma função x² menos x menos 4, que possui 3 raízes, mas a gente vai estar à procura de só uma delas. Os nossos x iniciais serão 0 e 0,5, e a fórmula vai ser essa aí de baixo. Então, o x2 vai ser igual ao x1 menos a função aplicada em x1 vezes o x0 menos o x1 dividido pela função aplicada em x0 menos a função aplicada em x1. Assim, a gente consegue o nosso x2. Da mesma forma, a gente vai conseguir o x3, o x4 e por aí vai. Esse método ele tem aquele problema que eu mencionei para vocês anteriormente, que é quando f de xk menos 1 ele é muito próximo de f de xk. Quando isso ocorre, o nosso valor de x ele diverge muito da nossa raiz que a gente está procurando, então ele precisa de muitos passos para conseguir, muitas iterações para conseguir chegar na precisão que a gente quer. Aí eu mostrei para vocês apenas 3 iterações, e fazendo mais iterações, então a gente vai chegar naquela raiz ali, no xn mais 1. Eu usei o método, o critério de paralelo do erro relativo para chegar naquele xn no xn mais 1, e percebi que quando a gente joga o valor de xn mais 1 na nossa função, a gente tem um valor de resultado, né, de 4,34 vezes 10 a menos 6. Se a gente considerar que, por exemplo, a nossa precisão seja de 10 a menos 4, então esse valor de xn mais 1 já está suficientemente bom para considerar uma raiz. Por fim, o último problema que eu trouxe para vocês foi esse aqui. Menos x mais a exponencial de menos x. Com o gráfico, a gente pode ver que uma boa aproximação para valores iniciais x0 e x1 é 0 e 1. A gente vai, então, jogar esses valores ali na nossa equação. Xk mais 1 igual a xk menos essa divisão toda. E a gente vai obter o x2. Vocês podem ver que, como agora a gente não vai ter um xk menos 1 se aproximando do xk, o nosso método converge rapidamente. Em apenas 5 passos, ele conseguiu fazer com que o nosso erro relativo seja pequeno, como eu queria. E também quando a gente pega esse valor de x4 e joga na nossa função, então a nossa função em x4, ela equivale a 2,54 vezes 10 a menos 8. Considerando uma aproximação de 10 a menos 4, 10 a menos 6, esse valor da nossa função é suficientemente pequeno, então a gente pode considerar o nosso x4 como uma raiz. Essa foi a aula de hoje, e a próxima aula eu vou mostrar para vocês o gráfico, eu vou mostrar para vocês como programar esse método em Python no Replit. Até a próxima!